Panfilo de Cesareia, o guardião da transição. No início do século IV, enquanto o Império Romano lançava seus últimos suspiros de fúria contra os cristãos, um homem permanecia imóvel em uma cela em Cesareia, na Palestina. Seu nome era Panfilo. Mas ele não era um prisioneiro comum, ele era o guardião da maior herança intelectual da Igreja primitiva, a grande biblioteca de Cesareia. A importância desse herói é impressionante e ele protegeu todos os dados, todo o acervo escrito e comprobatório do triunfo de Jesus Cristo sobre o judaísmo e a antiga aliança. Sem esses dados e documentos seria difícil comprovar o êxito da Igreja e do Rei dos Reis sobre o antigo pacto. Nascido em uma família rica em Beirute, Panfilo estudou na famosa escola de Alexandria antes de se estabelecer em Cesareia. Lá, ele não apenas coletou livros, mas dedicou sua vida a copiar manuscritos com uma precisão cirúrgica. Foi o mentor e pai espiritual de Eusébio, que, em sinal de profunda gratidão, adotou o nome de Eusébio de Panfilo. Em 307 d.C., Panfilo foi preso pelo governador Urbano e, após 2 anos de tortura e prisão, foi martirizado em 309 d.C. Pontos em comum com o preterismo. Mas o que liga esse mártir do século IV ao preterismo? A resposta reside no que ele protegeu e ensinou. Primeiro, a preservação da escatologia de aliança. A escatologia da aliança ensina que as profecias do fim dos tempos tratam da transição entre a antiga e a nova aliança. Em vez do fim do mundo físico, o foco é o fim do sistema teocrático judaico, simbolizado pela destruição do templo em 70 d.C. Para essa visão, o céu e terra que passaram representam a ordem legal de Moisés, dando lugar ao reino eterno de Cristo. Jesus é visto como o fiel cumpridor das promessas, inaugurando uma era onde a Igreja é Israel restaurada. Assim, a grande tribulação é um fato histórico passado, e nós vivemos hoje a plenitude do reino messiânico. Essa perspectiva transforma o medo do futuro em confiança na vitória já estabelecida por Deus na história. Panfilo foi o maior defensor de Orígenes. Ao organizar as obras de seu mestre, Panfilo preservou a ideia central de que a destruição de Jerusalém em 70 d.C. não foi um mero acaso histórico, mas o divórcio oficial de Deus com o sistema da antiga aliança. Para Panfilo, as profecias sobre o julgamento de Israel não eram eventos para um futuro distante, mas fatos consumados que validavam o cristianismo. Segundo, o cumprimento das Escrituras na história. Diferente de muitos de seus contemporâneos que buscavam sinais no céu, Panfilo buscava provas nos pergaminhos. Ele ajudou a sistematizar a visão de que Jesus foi um profeta verdadeiro porque o que ele predisse sobre o templo realmente aconteceu. Esse foco na história como cumprimento é a espinha dorsal do preterismo moderno. Terceiro, a transição de eras. Através de seu trabalho editorial na Exapla, a Bíblia poliglota da época, Panfilo enfatizava que o fim mencionado por Jesus era o fim da era judaica, e não o fim do universo físico. Ele via a igreja de sua época não como alguém esperando o reino começar, mas como o reino já estabelecido sobre as cinzas do antigo sistema. Conclusão: Panfilo morreu para que a história da igreja não fosse perdida. Sem o seu trabalho de preservação, o preterismo de Eusébio, que hoje fundamenta grande parte da teologia histórica, talvez nunca tivesse chegado a nós. Ele não foi apenas um mártir, ele foi o arquivista que provou que Deus cumpre suas promessas no tempo e na história.